Oi pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo longo falando sobre transição capilar, em especial sobre a minha decisão, a minha experiência e a minha história. Para quem não me conhece, o meu nome é Isabelle, eu tenho 25 anos, esse ano eu faço 26, sou bacharel em Direito, sou advogada, pós-graduada e pós-graduanda, e mesmo com essas coisas, hoje eu vim trazer aqui uma das minhas maiores inseguranças comigo mesma, com o meu corpo, com o que eu sou, ou o que eu costumava ser, né? E a minha decisão de voltar a este estado natural. Então, eu vou trazer um pouco para vocês de como isso tudo está acontecendo aqui dentro. Eu lavei o cabelo, porque vou pentear aqui, vou deixar ele molhado para ele ir secando aos poucos, né? Aqui com vocês. E também para conseguir mostrar como que tá esse processo de transição do meu cabelo de uma forma bem natural, né? Porque ele tá um tanto no estado natural, um tanto com o resto de progressiva. Então acho que vai ser interessante mostrar isso aqui ao vivo. Só vou iniciar falando o porquê que eu tomei essa decisão de gravar um vídeo longo falando sobre a transição capilar. Mês passado ou no início desse mês, não tenho certeza, eu editei um vídeo pro TikTok, entrando numa trend daquelas assim, eu vou deixar o vídeo aqui, né? Ah, eu nunca passaria pela transição capilar e agora eu tô passando. Então, vou deixar o vídeo aqui pra vocês entenderem do que eu tô falando. Deus me defenderai. Nunca no Brasil, na vida da Terra. Boa tarde a todos, boa tarde, com licença. Boa tarde, Boa fica à tarde a vontade. todos. Boa tarde, uma ótima tarde. E esse vídeo, gente, ele alcançou uma proporção que eu realmente não estava esperando. Atualmente, o vídeo tá com cerca de 120 mil visualizações, muitas curtidas, muitos comentários, muitos retornos pra mim que eu não esperava, porque os meus vídeos no TikTok, eles nunca viralizavam tanto assim. Eu tenho um que bateu 1 milhão e pouco, mas o resto ficava ali em 1000 visualizações, 200 visualizações. Então eu nunca pensei que logo esse vídeo tomaria uma proporção tão grande. Um vídeo pouco editado, rápido, sabe? Essas coisas que a gente não espera. E esse vídeo, ele mexeu muito comigo, porque com essa proporção que ele tomou, eu recebi tantos comentários, mas tantos comentários de meninas me incentivando a continuar a transição, a falando do meu cabelo, me apoiando, assim, de uma forma muito genuína, uma troca de experiências ali nos comentários, cada uma falando como passou, meninas falando que desistiram da transição capilar, falando por que desistiram, umas voltaram, outras realmente não aguentaram e não passaram mais pela transição capilar, mas comigo, em especial, eu me senti muito acolhida de uma forma que eu nunca me senti com a minha aparência, sabe? Porque eu sempre fui muito autocrítica. Então, você receber comentários assim de pessoas que você nem conhece, ou seja, não são amigos seus, não são familiares seus, que geralmente, né, essas pessoas mais próximas, elas tendem a querer nos deixar bem, mas essas pessoas não, elas são aleatórias, nunca me viram na vida e estavam ali pra comentar porque elas queriam. E esse meu vídeo, ele particularmente atingiu, já tô até meio emocionada, atingiu duas pessoas que mexeram comigo, que é a minha prima e a minha tia. Eu vi que a minha prima postou logo após esse meu vídeo, que ela viu o meu vídeo, postou também no TikTok. De certa forma, inspirei ela a procurar um cabeleireiro especializado em cabelos crespos, cacheados, enfim. Acredito que a curvatura do cabelo da minha prima seja um pouco mais ondulado, mas com o corte certo que ela mostrou naquele vídeo, o cabelo dela ficou magnífico. Ficou
tão volumoso, tão cheio de curvas e, sabe, gente, cachos, assim, que eu nunca vi o cabelo dela daquela forma. A gente costumava ver um liso armado, a gente dava essa característica para o tipo de cabelo dela, em vez de pensar, não, na verdade, essa pessoa pode ser uma cacheada que não tá sabendo finalizar o cabelo, né? E eu acho que foi o que aconteceu com o cabelo dela, porque ficou muito bonito. E a minha tia, mãe dela, essa semana ela me mandou muitas mensagens. E ela geralmente não manda mensagens. E ela veio me agradecer por ter compartilhado aquele vídeo, porque eu escrevi um textinho, né, de legenda naquele vídeo. Ela me agradeceu por eu ter tomado essa iniciativa de falar dos nossos cabelos. O cabelo da minha tia é bem mais crespo que o meu. Me agradeceu, aquilo mexeu muito comigo, assim, a mensagem que ela me mandou foi muito bonita. Na sequência, eu retornei pra ela e ela me mandou vários áudios contando de experiências ruins que ela passou na infância, que me deram muitos gatilhos de coisas que eu também ouvia, sabe? Ela falou de um menino que chamava ela de cabelo bombril e tirava um sarro. Particularmente na nossa família, somos pessoas baixinhas, então sempre tiraram muito sarro da nossa altura também, sabe? Mas voltando pro cabelo, a minha tia nunca se abriu tanto assim comigo. E ela falar com tanta gratidão por eu ter iniciado, assim, sabe? Não, vamos junto. Ela falou que eu senti que eu fui uma inspiração para ela. E ela falou que se serve de inspiração para mim continuar, é que isso fez uma diferença para ela. E eu fiquei muito, muito tocada com isso. E falei, nossa, então talvez dê para fazer a diferença com mais pessoas. E só para finalizar, essas pessoas que foram atingidas, essa semana também eu recebi um presente da minha cunhada, irmã do meu namorado. Ela me enviou uma máscara e um spray de tratamento da Lola. E ela escreveu uma mensagem muito bonita falando sobre a transição capilar não ser só sobre cabelo, que esse seria um processo, acho que foi de redescoberta, uma coisa assim, e me incentivando, e ela me presenteou de modo a me incentivar a continuar, né, nessa transição capilar. Eu também não estava esperando de forma alguma e me senti igualmente muito acolhida. E eu falei assim, cara, tem muita gente me mandando coisas muito bonitas, minhas amigas estão sempre comentando nos meus vídeos, né, então decidi gravar esse vídeo, pode ser que ninguém veja, pode ser que muitas pessoas vejam. Não estou pensando em números, estou pensando em deixar registrado aqui a minha experiência. Se servir de inspiração para alguém, que bom. Se não servir, tá aqui um registro para minha filha no futuro ver. Sei lá. Enfim, vamos lá. Tá aqui uma coisa que eu nunca cogitei que eu faria na minha vida, que é expor o meu cabelo natural, né? Ele não tá assim, tá, gente? É porque tava enrolado na toalha. Então, eu vou pentear ele aqui, enquanto a gente vai conversando. E daí a gente vai ver juntos ele secar aos poucos, né? Que daí a gente consegue ver bem a limitação de onde tá natural, onde tá com progressiva, enfim. Aqui já dá pra ver um cachinho se formando, né? Ai, vamos lá. Eu tenho 25 anos, vou fazer 26 anos. E são 25 anos que eu odeio meu cabelo. E para nós mulheres, o cabelo, ele faz total diferença, a gente sabe disso. E eu acho que não é só sobre a aparência, é sobre um todo. O cabelo é tudo. Pelo menos para mim, assim, para as pessoas que sempre estiveram ao meu redor, o nosso cabelo, sei lá, eu nunca nem cogitei usar o meu cabelo curto, de tanto que o cabelo é importante pra mim. Eu preciso ter essa presença de cabelo, esse volume. Enfim, desde muito nova eu odeio ele. Eu nunca me identifiquei com o cabelo
crespo que eu tinha. Todas as pessoas da minha idade, pelo menos a maioria delas, sempre tiveram cabelo muito liso. Eu sempre tive uma convivência muito grande com as minhas primas na minha infância. Então, vamos lá. Minha prima Jéssica tinha um cabelo escorrido. Minha prima Juliana tinha um cabelo liso, cacheado nas pontas, talvez. A minha prima Paula, que foi essa que eu citei no início do vídeo, ela não tinha o cabelo tão liso, mas na minha cabeça o cabelo dela era liso só por não ter a mesma curvatura do meu. Como eu falei, o cabelo dela, lá antigamente, quando não se falava sobre finalização de cabelo crespo, ele parecia ser um liso armado, né? Então, na minha cabeça, tipo assim, o cabelo dela é fácil cuidar, porque é só um liso armado, é só dar um jeito ali. O meu é pior. Minha prima Arielle e Isabelle, que são irmãs, cabelo liso. As minhas amigas de infância também sempre com cabelo liso. Eu tenho uma amiga específica que tem o cabelo enrolado, igual o meu, que é a Vitória. Vi que se você estiver vendo esse vídeo algum dia, saiba que você tem... Ai, as suas palavras foram bem incentivadoras para que eu começasse esse processo. Mas a Vitória era a única pessoa, assim, que tinha o cabelo parecido com o meu. Só que eu achava assim, na Vitória fica bonito, na Vitória combina. Sabe aquela coisa que você não admite que em você tá bonito, não admite que em você possa combinar, porque você não se enxerga assim, você olha pro espelho e você se odeia, você se acha feia, eu sentia raiva de mim com aquele cabelo, já tô até com vontade de chorar aqui. E acumulado, né, com tudo isso, agora eu vou dar uma leve militada, mas a indústria fazia com que a gente acreditasse também um pouco, né, que o nosso cabelo era feio, porque a referência de cabelo deselegante era um cabelo mais armado, mais volumoso, extravagante. Eram essas palavras que eram usadas. Você só via propaganda de chapinha, secador, escova alisante, sabe? Assim, a referência do bonito era o cabelo liso. Então é difícil para alguém que cresceu com o cabelo crespo, igual o meu, aceitar isso. Mas assim, além disso, não estou jogando a culpa dos meus sentimentos em comerciais. Eu estou falando, eu realmente nunca me aceitei. Eu nunca me gostei desde criança, desde muito nova, desde antes de entender o que era um comercial. Eu já me achava feia, eu já queria esconder, eu queria viver com o cabelo preso. Teve uma época, famosa época, né? Sei que muita gente fez de amarra o cabelo, alisa só a franja. Aí ficava aquela diferença de coisas, mas enfim, era o que eu estava olhando no espelho. No espelho parecia o quê? Minha franja. Minha franja estava lisa, era menos pior pra mim. E uma coisa que é muito difícil de falar é que... Vou mostrar uma coisa aqui. Quando você imagina esse rostinho aqui, ó. Ignorem a foto, ela é muito antiga. Esse rostinho, gente. Olha esse cabelo todo crespo. Esse rostinho de criança, né? Tá, não focou, mas vocês conseguem ver aqui que sou eu. Olha o meu cabelo, era desse tamanho. E quando você imagina que essa criança aqui já escutava comentários maldosos sobre a aparência dela, é muito triste, não é? É assim. E por que eu falo isso? Porque na minha cabeça não entra você olhar para uma criança e falar comentários que vão deixar a criança mal. Ah, mas não era a intenção. Então por que fazia? Sabe? E eu escutei isso muito durante a minha infância. Tanto de familiares como de amigos. Amigos, né? Sabe como é você acordar? Quem tem cabelo crespo vai entender. Sem finalização, sem nada. Não existia essas coisas na época, gente. Ainda mais para pessoas que eram baixa renda. Não se falava.
Você acordar com o teu cabelo super armado, né? Afinal, você dormiu, se mexeu ali, então o teu cabelo... Pensa que aqui o meu cabelo, minha mãe provavelmente tinha me arrumado, né? Porque eu tô de vestido e olha como ele já tava volumoso. Então pensa um acordando e você ouvia assim... Parece que levou um choque. Pô, uma criança assim, ela vai se sentir atacada. E eu me senti atacada. Eu ficava tipo assim, meu Deus, deixa eu esconder meu cabelo aqui. E não tem como uma criança amar o cabelo dela. Esse aqui é minha gata, tá, gente? Ela vai aparecer por aí. Não tem como uma criança amar o cabelo dela se ela escuta comentários assim desde cedo. E eu escutava muito que meu cabelo tava armado. Uma vez eu lembro até hoje, fui na Renner com a minha mãe. Uma pessoa totalmente aleatória pegou e falou assim, um velho. Ai, eu gosto do cabelo assim, quanto mais leoa, melhor. Primeiro, falou pra uma criança, totalmente sem noção. Segundo, você atribuiu o leoa à juba, né? Juba de leão, que outra coisa que eu escutava muito, cabelo de juba. E a juba é o quê? Cabelo grande. E você estava tirando sarro disso, né? Ele falou isso parecendo que estava elogiando, quanto mais leoa, melhor. Mas na verdade era uma crítica, né? Porque meu cabelo era volumoso. E a criança, querendo ou não, quando ela já tem essa insegurança dentro dela, ela nunca vai entender como uma coisa positiva, como se ele realmente quisesse ter dito que aquilo era o que ele gostava. Mas enfim. Muitas tirações de sarro. Como eu falei, eu também sofria um pouco de bullying por causa do meu tamanho. Tinha pessoas que batiam na minha cabeça. Essas amizades que falavam que o meu cabelo era mais feio. Eu não vou citar nomes aqui, não, porque eu acho que hoje adultos as pessoas devem ter evoluído um pouco, mas faziam você se sentir inferior por causa da sua aparência. Ah, aquele menino não vai gostar de você porque olha o teu cabelo, mas olha o meu. Sim, gente, as meninas eram cruéis na minha idade ali. 20 anos atrás, eu tinha 5 anos, eu já escutava coisas nesse sentido. O mundo era diferente há 20 anos atrás, 15 anos atrás. E a rivalidade feminina estava lá, sim. Ela existe até hoje, imagina pra trás, né? Então, você começa a se comparar desde muito nova com amigas, com primas, escuta comentários deste nível dentro da sua casa, fora de casa, né, na escola. Enfim, eu nunca gostei do meu cabelo. E começou gradualmente esse processo de alisar o meu cabelo. Porque, como eu falei, às vezes você alisava a franja, às vezes fazia ali uma chapinha só para uma determinada apresentação da escola, só para ir em tal evento, só que daí você começa a se gostar, finalmente. Opa, peraí, com cabelo liso eu fico bonita. Então eu tenho uma chance. E a partir daí você não quer mais deixar seu cabelo natural, nunca. Porque você teve um leve salto de autoestima quando você alisou o seu cabelo. E é o que aconteceu comigo. Eu comecei a me sentir bonita depois de alisar o meu cabelo. Gente, e eu não tô falando aqui só sobre aparência, né? Estou falando de uma época em que as pessoas não sabiam cuidar de cabelos crespos, cabelos enrolados, enfim. Quando eu peguei piolho, eu acho que foi uma das piores coisas que aconteceu, porque eu me lembro de me sentir tão humilhada que aquele pente fino azul que vinha junto com o produto, ele não deslizava no cabelo igual em pessoas com cabelo liso, gente. No cabelo crespo, um pentinho fino daquele, era uma tortura, era um puxando de um lado, outro puxando do outro, teu cabelo ali querendo fazer deslizar pelo fio. Não tinha como, sabe? E você sendo uma criança ainda, que já tá numa exposição por ter pego piolho. Aí um monte de pessoas chamada pro teu cabelo, são chamadas, né, pro seu cabelo, pra ajudar a desembaraçar. Então, sabe, um turbilhão de
de muitos sentimentos, muita exposição. Não tô falando, tá, que foi minha mãe, não foi minha mãe. Meus pais são separados, então foi do outro lado, só digo isso. São muitos detalhes, assim, que quando a gente fala, parece que, ai, só mais um problema de menina mimada. Ai, white girls problems. Essas coisas assim, e gente, não é. Não é. É tão limitante você se sentir assim que você não quer sair de casa, você não quer ir na piscina com seus amigos, na praia com seus amigos, porque como que eu vou entrar na piscina? Vai respingar água no meu cabelo vai voltar assim enrolado. Como é que eu vou na praia com meus amigos se só a umidade ali da maresia já faz o cabelo armar? Não vou na praia. É limitante. Ah, mas você se preocupava muito com a sua aparência. Sim, mas é um problema que eu tenho. Eu tenho esse problema de baixa estima. Falei pro meu psicólogo esses dias. Eu não tenho problemas de autoestima. Eu tenho problema de estima, porque ela nunca foi alta. Nunca. Então, a partir do momento em que um problema se torna limitante dentro da tua vida, ele é um problema grave. Eu me limitava muito, eu me sentia muito mal. Eu ficava acordada até tarde da noite alisando meu cabelo. Por quê? Porque no outro dia eu tinha que acordar com ele liso. Não bastasse, a gente acorda com a frente do cabelo meio bagunçado. Então, já ia dormir tarde, acordava mais cedo, né, pra dar uma alisadinha na franja. E essas alisadas na franja, gente, acabaram com o meu cabelo, tá? Vou falar que, mesmo com progressivo, eu continuava alisando, porque eu não suportava uma mínima onda. Tanto que eu tenho várias entradas no cabelo por, como é que fala? Muita atração, assim, sabe? Muita quebra. Isso aqui não é franja, isso aqui é cabelo quebrado, de tanta chapinha, tanto secador todos os dias. Tá recuperando agora só, mas assim, não é franja. Isso aqui é cabelo quebrado. Trouxe mais fotos aqui pra vocês entenderem. Olha só. Esse aqui é o meu cabelo arrumadinho, né? Minha mãe foi lá, fez uns cachinhos em mim. Isso aqui é outro problema que eu sempre tive. Como vocês podem notar, eu sou muito clarinha. A minha sobrancelha é inexistente. Isso aqui eu fiz só na pandemia. Olha, gente, é um tormento esse meu vizinho, tá? A minha sobrancelha, ela é inexistente. Então, eu fui ter sobrancelha só quando eu fiz essa micropigmentação, que já esverdeou, já é um novo problema de autoestima aqui. E eu acordava cedo. Vocês pensem comigo que eu fazia faculdade em outra cidade. Fazia faculdade em Joinville e morava em São Francisco do Sul. O ônibus que levava a gente pra faculdade já passava, tipo, 5 da manhã. Eu acordava 4 e pouco da manhã pra fazer chapinha no cabelo, na frente aqui, né? Pra pintar minha sobrancelha, porque eu não tinha sobrancelha. Minha sobrancelha realmente, ela é assim. Pra fazer uma maquiagenzinha, porque eu jamais saí sem maquiagem na rua. Esse problema aqui, ó, tá vendo? Eu tenho muita olheira. É uma das minhas outras inseguranças. Então, assim, além do meu cabelo, eu sempre tive problema com outras partes do meu corpo que eu nunca gostei. O meu rosto eu nunca achei bonito, o meu corpo sempre problemático. São muitos fatores combinados que agravavam muito a minha autoestima. Mas uma coisa eu conseguia mudar. Qual era? A progressiva. Se eu consigo resolver um dos meus problemas, que era o maior deles, né? Que é alisar o cabelo, por que não fazer? E eu sou muito grata à minha mãe por ter me deixado fazer a progressiva nova. Eu tinha 11, 12 anos quando eu fiz a primeira vez, porque eu não aguentava. Pra vocês terem noção de como eu era bem problemática com essa questão do meu cabelo, teve uma vez, eu participava da fanfarra da escola. E a gente ia ter a nossa apresentação, né? O nosso desfile lá de 7 de setembro, no dia seguinte. Então, um dia antes, eu fui alisar meu cabelo. E eu tava secando, e uma hora a escova enroscou no meu cabelo, porque ele era crespo, né? Então, era difícil. E
Meu, não ia assim. Eu lembro que eu arranquei com tudo, meu, veio um monte de fio assim. E eu fiquei com tanta raiva que eu dei com a escova na minha cara, assim. Tipo assim. Eu fiquei com raiva, muita raiva. Então eu tive que descontar essa raiva. Eu descontava em mim, né? Porque o que eu ia fazer? Ia quebrar o espelho? Não ia. E essa raiva, ela era muito frequente, na verdade, porque eu tinha raiva de mim, eu tinha raiva de ter nascido com cabelo crespo, eu tinha raiva de ser feia, sabe? Raiva de ter puxado essa característica da minha mãe. Por que que eu não vim com o cabelo liso, sabe? Meus irmãos, eles não têm cabelo igual ao meu. Nenhum deles. Eu tenho 4 irmãos, 2 por parte de mãe, 2 por parte de pai. Nenhum deles veio com cabelo igual ao meu. E eu ficava tipo assim, por quê? Por que eu? Por que que eu tenho que passar? Eu tenho que sofrer com isso? Porque eu sofria com isso. É uma dor minha. Eu sei que existem muitos outros tipos de dores, eu sei que existem situações graves, eu sei que existem doenças, né? Eu sei que existem pessoas que estão passando por quimioterapia, que queriam ter o meu cabelo, e eu não estou falando disso, eu estou falando da minha dor. Eu não tô falando da dor dos outros. Eu acho que hoje em dia as pessoas começaram com esse comparativo de quem sofre mais, de quem tem dor mais, quem tem mais dor, na verdade, né? Quem tem mais problema. Gente, eu não tô falando do problema dos outros. Não tô falando do problema do CLT que acorda às 5 da manhã, pega o ônibus, volta pra casa tarde. Eu tô falando do meu problema, do meu cabelo, da minha história, da minha transição capilar. Se você tá nesse vídeo assistindo isso, saiba que eu estou falando de mim e da minha dor. Se você não quer ver a minha dor, vai com Deus. Mas voltando, sou muito grata pela minha mãe ter me deixado fazer a progressiva, porque eu não ia sobreviver, assim, claro que eu ia sobreviver, mas eu não ia ter um pingo de autoestima até hoje se eu não tivesse feito a progressiva. Porque o auge da minha autoestima foi quando eu lavei o cabelo e ele continuou liso. Quando eu lavei o cabelo e ele secou naturalmente, liso. Quando eu acordei pela primeira vez e o meu cabelo estava escorrido. Quando eu pensei, meu, agora eu posso pegar chuva, que não vai acontecer nada. Agora eu posso ir na piscina, eu posso ir na praia, depois eu lavo o cabelo ali. Tá liso. O cabelo liso não dá trabalho. Não dá. Ah, você tem que ali cuidar, você tem que passar o creme, você tem que hidratar o seu cabelo. Mas ele não é um cabelo que te dá trabalho. Pelo menos o meu cabelo, quando eu fiz progressivo, ele não me dava trabalho, né? Eu sei também que deve existir vários tipos de liso aí, mas eu estou falando, o meu cabelo liso nunca me deu trabalho. Tanto é que eu nunca nem hidratava ele. Eu cheguei a ter loiro com progressiva e eu não hidratava o meu cabelo. Eu não tinha um cronograma capilar. O meu cabelo, ele é muito forte, ele é muito resistente. Essa parte aqui da frente que eu falei pra vocês que quebrou, foi porque eu abusei de chapinha todo dia. Mas de química, o meu cabelo é muito forte, gente. Coitado, né? Se contenta com tão pouco também. Voltando pra minha mãe, se ela não tivesse permitido eu fazer, eu ia sentir raiva dela, eu ia sentir raiva de mim todos os dias, eu ia ser triste, eu não ia conseguir nem desenvolver mais habilidades sociais. Tenho certeza disso, porque eu já sou muito, muito retraída com muitas coisas. Eu já tenho muitos outros problemas de autoestima. Então, se o cabelo fosse mais um deles, sendo que é o principal deles, eu não ia conseguir, sabe? Provavelmente hoje eu seria uma pessoa muito diferente, porque um pouco da minha confiança veio porque eu me sentia bem, me sentia bonita, me sentia poderosa, mas porque o meu cabelo estava liso. Hoje, eu tô vivendo o pior momento da minha estima, né? Como eu falei, não tem nada de alto aqui. O pior momento porque eu não tô satisfeita com o meu corpo, eu não tô satisfeita com o meu rosto, quero fazer procedimento estético aqui, fazer um botox, fazer preenchimento de olheira. E agora o meu cabelo está voltando ao natural, porque eu decidi passar pela transição capilar. Então não é fácil pra mim me olhar no espelho todo dia, não. Mas assim,
A partir do momento que você começa a fazer a progressiva, ela é cruel também, tá? Primeiro que você, pelo menos no meu cabelo, né? Eu entrava ali 8 da manhã, saía 1 da tarde. É um processo que te faz ficar refém. Porque o seu cabelo, você faz a progressiva, mas ela não dura pra sempre. A partir do momento que a tua raiz começa a aparecer de novo, você já tá, meu Deus, preciso agendar progressiva de novo. Progressiva não é um procedimento capilar barato, não é. Eu sempre paguei perto de R$ 400. O recomendado, pelo menos pra mim, tô falando só de experiência minha aqui. O recomendado é fazer de 3 em 3 meses. Por quê? Porque a tua raiz vai aparecer nesse período. Então, você vai lá, faz a progressiva, volta a retocar a raiz em 3 meses, volta a retocar a raiz. E você se mantém refém disso. E imagina, R$ 400 de 3 em 3 meses, você mal terminou de pagar um, já tá pagando outro. Eu nunca fiz certinho de 3 em 3 meses, porque eu não tinha dinheiro assim também, né? E daí, qual que era o problema? Como eu não retocava, eu abusava da chapinha, né? Meu cabelo começou a aparecer raiz, ó. E isso acaba com o cabelo. Porque eu não tô falando de fazer chapinha para sair, igual eu fazia quando eu era criança, assim. Tô falando de um momento em que eu já estou com progressiva, de um momento que eu já estou refém, de um momento que eu já me acostumei a me ver com o cabelo 100% escorrido. Então, eu via uma curvatura aqui, não tinha. Não existia a menor possibilidade de eu aparecer com aquilo. Primeiro, não queria que ninguém soubesse que não era o meu cabelo natural. Tem pessoas na minha vida que nunca me viram de cabelo enrolado, sabe? Quem me viu são alguns familiares, não são nem todos, tá? Claro que a maioria dos familiares, mas tem familiares que não me conhecem, tem familiares que não lembram como eu sou de cabelo natural, porque eu aliso desde muito nova. Os meus amigos de infância, tipo assim, que estudaram comigo desde os meus 5, 6 anos ali, com 10 anos, 9, 10 anos eu já alisava com chapinha. Então, pra trás disso, assim, sabe? Os amigos que entraram na minha vida após os meus 11, 12 anos não me conhecem de cabelo crespo, sabe? E tenho certeza que esses meus amigos mais antigos, eles nem lembram muito bem que meu cabelo era assim. E o meu namorado, por exemplo, ele nunca me viu assim, porque a gente começou a namorar em 2021. Em 2021 eu era bem escrava da progressiva ainda. Então, a progressiva, ela me trouxe muito autoestima, porque o meu cabelo era liso. Só que, por outro lado, ela é um tormento, porque ela não alisa o teu cabelo pra sempre. Então, você tá ali refém dela, refém do dinheiro, do tempo. As últimas vezes que eu fiz, eu me senti tão mal, coçava tanto, ardia. Eu não sei se foi porque o cabeleireiro deixou muito tempo o produto no meu couro cabeludo. Não sei. Ele sempre me dava um pente pra, enquanto o produto tava agindo, eu ficar coçando assim. Só que as últimas vezes chegava a doer, assim, sabe? Do produto. Ele sempre falou pra mim, desde que eu comecei a fazer com ele, porque eu já fiz com outros profissionais também, que a progressiva que ele fazia no meu cabelo era sem formol, era orgânica sem formol. Não sei, não faço a menor ideia, nunca pesquisei, eu só falava, quero sair daqui lisa, quero lavar meu cabelo, ele continua liso. Não tava nem aí porque que ele ia passar no meu cabelo, eu só queria sair escorrida, sabe? Mas é a informação que eu tenho. E a progressiva, ela te deixa sem volume no cabelo. E a partir do momento que você fica escorrida, você também fica estranha, porque as primeiras semanas da progressiva, você fica assim, lambida. E é muito estranho, porque parece que a tua cabeça aumenta, né? Até isso, tá, gente? Já me chamaram de rainha vermelha.
sabe? Aquela da Alice no País das Maravilhas. Porque eu era baixinha e era cabeçuda. Por que eu era cabeçuda? Porque quando a raiz do meu cabelo crescia, ó, o que acontece? Você faz um capacitinho aqui, né? E daí você fica com um cabeção. Ou também achava que o meu rosto era muito grande também. Vai saber, né? O que se passa. Enfim, então, a progressiva te deixa sem volume no cabelo nas primeiras semanas. A progressiva também altera a cor do teu cabelo ali nas primeiras semanas, porque não sei, tô falando da minha experiência, já falei, né? Não sei se todas são assim. Quando eu fazia, o meu cabelo ficava meio alaranjado. Aí você vai lá, tem umas lavagens, tem aquele cheiro forte no cabelo que fica ainda um tempo. E depois disso, pelo menos comigo, o couro cabeludo começava a descascar. Por quê? Porque você colocou uma química extremamente forte no teu cabelo. E eu não sei se era, me falaram que não é, mas ele parece caspa, assim, no teu cabelo. Me falaram que era o produto que começava a descamar, assim, tipo, sair do teu couro cabeludo, sabe? Mas ele, se for isso mesmo, parece muito com caspa. Então você fica ali umas 2 semanas com o cabelo, sabe, saindo umas crostas quase do teu cabelo. E aquilo também é muito ruim, porque você não sabe, né, tipo, quem que vai ver. É claro que eu tentava esconder o máximo, limpava o máximo quando começava a descamar, eu vinha com o pente, assim, só que, tipo assim, você sai de um processo em que você se odeia ali, porque eu me odiava muito o cabelo crespo, pra você se tornar refém de tantas coisas. E não só se tornar refém, você começa a ter que ter jeitinhos de lidar com o teu cabelo de novo. Então eu tinha os jeitinhos de lidar com o meu cabelo. Ah, dormir de trança, alisar sua franja, pentear um monte aqui pra parecer que tá liso. E daí, com a progressiva, você tem que ter todo um cronograma, você tem que agendar, ficar um dia inteiro lá, depois escamar o cabelo, marcar de não fazer nada tão importante nas primeiras semanas, porque o teu cabelo tá esquisito. Eu sempre achei que o resultado compensava, sabe? Ah, eu tenho que fazer isso, tô nem aí. Depois passa 3, 4 semanas ali, eu já tô com o cabelo bom. E é isso que importava pra mim. Até hoje, eu não suporto a ideia de ter que ficar secando o cabelo num verão de 40 graus. Porque você tá ali com o secador, com a escova de cabelo, aquele bafo, o verão, meu Deus, o meu sonho sempre foi lavar o cabelo e secar ele assim, ó, natural, molhado. Só que ele tinha que continuar assim, né? E o meu cabelo, quando eu era criança, ele começava a secar, ele já ia armando. E eu nunca suportei isso. Nunca, 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 nunca. E, agora falando da progressiva, eu sempre tive dentro de mim um questionamento. Na verdade, 2. O primeiro era, até quando eu vou fazer? Será que em algum momento a estrutura do meu fio vai mudar ao ponto de eu não precisar mais fazer? Sabe? E eu pensava, quantas vezes mais eu vou precisar fazer progressiva? Eu ficava pensando assim, será que quando eu for idosa, eu ainda vou estar fazendo progressiva no salão? E claro que muitas pessoas, mas muitas pessoas, me mandavam artigos de como a progressiva faz mal pro organismo, pro sistema sanguíneo, o formol. Ai, cabeleireiros que pararam de fazer progressiva, de tanto inalar aquilo, de ter contato com o produto. E eu ficava assim, gente, tô nem aí. Eu não vou parar. Eu não me reconheço de cabelo enrolado. Não é uma opção pra mim. Eu não vou voltar. Tipo assim, podem ficar me mandando, ou nem me mandem, porque eu não vou parar. E eu não ia parar, entendeu? Mas assim, dentro de mim eu sempre me questionei. Até que idade que eu vou estar ali? Ai, será que eu vou estar lá com 70 anos e eu ainda vou estar? Mas enfim, né? E um outro questionamento que eu sempre tive dentro de mim foi assim, com a gravidez. Eu falava, caraca, não dá pra fazer progressiva quando você tá grávida, né?
Porque faz mal pro bebê, a gente já sabe, faz mal pra gente, imagina, né? Tem um monte de coisa que você não pode fazer na gravidez, enquanto tá amamentando. Quem dirá uma química tão forte dessa, né? Pelo menos são os dados que a gente tem nessa realidade aqui, né? Março de 2025. Pode ser que as coisas mudem. E eu pensava assim, já muito ansiosa, né? Eu sou muito ansiosa. Então eu vou ter que ter uma gravidez planejada. Por quê? Porque daí eu faço a progressiva e daí engravido. Aí eu ganho o quê? Um tempo com o cabelo escorrido, pelo menos nesse início de gravidez. Lá pro final vai começar a me incomodar um pouco mais. Depois eu posso, talvez, né, fazer uma chapinha ali uma vez por semana. Se ficar muito ruim, vou no salão de beleza pra eles fazerem uma escova pra mim. Aí o período da amamentação já é mais complicado, porque daí eu tenho um bebê, eu não vou ter tempo de ficar fazendo a progressiva não, fazendo a escova e a chapinha, eu já ficava desesperada. Mas foi, assim, essas duas situações eram as únicas que me faziam questionar, sabe? A progressiva. Nunca passar pela transição. Porque eu não tava nem aí pros efeitos que ia dar no meu corpo. Eu tava bonita, sabe? Tipo, a Isabelle do futuro que se virasse com as consequências. Eu tinha esse pensamento bem egoísta com o meu próprio corpo, eu sei disso. Mas era o que eu sentia. E foi assim, gente, durante todos os anos da minha pré-adolescência, da minha adolescência e da minha vida adulta até agora. É um nível, assim, de você acordar mais cedo que outras pessoas pra ir arrumar o teu cabelo, pra ninguém ver o teu cabelo feio. É um nível, assim, eu tenho outros problemas, né, já falei aqui, que eu não vou trazer agora porque a gente tá falando de cabelo, mas assim, parece que você fica esperando o ataque vir a qualquer momento. O que vão falar do teu cabelo, sabe? No ensino médio, no meu primeiro ano do ensino médio, eu não estava passando pela transição capilar, porque eu nunca, nem falei, nunca cogitei passar pela transição capilar. Mas eu estava sem progressiva há um tempo. E quem alisa o cabelo sem química, sabe que no cabelo crespo, você alisa, você chega na esquina, o teu cabelo já tá armado, já tá com as ondinhas aqui. E acontecia isso no meu primeiro ano do ensino médio, porque eu não tava com a progressiva em dia. E vocês não têm noção o quanto os meninos da minha sala, veja, eu tô no ensino médio, eu já tô falando de adolescente ali, né, com 15 anos. E eu ainda escutava coisas sobre meu cabelo, sabe? Se um dia esse vídeo chegar nesses meninos que estudaram comigo, eles sabem de que eu tô falando. E um deles, uma vez me falou assim, por que você não volta... Depois, tá? Depois da faculdade, inclusive. Falou assim, por que você não volta com o teu cabelo natural? Eu falei, por causa de gente como você. Gente como você, tipo assim, naquela época, eu nem estava passando pela transição capilar. A minha raiz só estava apontando e já vinha uma enxurrada de comentários. Eu não sei quando foi que eu dei liberdade pra falarem assim de mim, porque, né, eu não via isso acontecendo com outras pessoas. Mas, sabe, já vinha... As pessoas acham que você não tem espelho em casa, eu acho, sabe? Você não tem uma câmera de celular. Eu sei o que tá acontecendo no meu cabelo. Não preciso de gente apontando. Quem dirá meninos, né? Nessa idade você quer o quê? Que eles estejam vendo suas qualidades, não o que você considera defeito. E eles falavam assim, como se... Sabe? Fosse uma coisa natural você ficar apontando e falando do cabelo da outra pessoa, gente. Gente, eu tô gravando um vídeo aqui, que tô alisando o cabelo porque eu vou sair com umas amigas. E eu tô gravando isso depois que eu gravei o outro vídeo, né? Que vocês estão vendo até agora. E eu lembrei, gente, que eu já cheguei a escutar que pra melhorar o meu cabelo, só se eu tivesse câncer, que daí afina o cabelo um pouco. Daí ia ter que raspar e daí, tipo, nascer tudo de novo. Só assim, pra melhorar meu cabelo. Se nascesse tudo de novo pós-câncer. Esse nível de comentário que a gente escutava.
Quer dizer, eu escutava. E eu não tô falando de pessoas, assim, muito novas. Isso aí eu já escutei no meu ensino médio, tá? Então vocês conseguem perceber que adolescente eu ainda sofria. Eu falava tipo assim, cara, não tem como eu passar por uma transição capilar, porque olha o que eu vou ouvir. Fora que eu já me achava feia. Não quer dizer que eu me sujeitei a progressiva, essas coisas, por causa do que os outros falavam. Eu nunca me identifiquei, nunca gostei, nunca achei bonito, nem em mim, nem nos outros. Mas piorava com todos esses comentários, sabe? Piorava muito. E sempre tiveram muitos comentários sobre o meu cabelo. As pessoas, elas são sem noção, elas acham que podem falar da tua vida, do teu cabelo, assim. Sabe, gente? As pessoas sabem o que tá passando, elas sabem o que tá acontecendo com o cabelo delas. Ninguém precisa de outra pessoa apontando. Ainda mais criança. Ai, eduquem melhor os seus filhos, sabe? Porque se não fossem filhos mal criados por mães e pais igual as que eu vivenciei, talvez a minha cabeça não fosse tão pirada, sabe? E olha, eu não consigo nem pensar na minha irmã mais nova escutando esse tipo de coisa, sabe? Porque é ridículo. Isso vem de casa assim. A partir do momento que uma criança profere comentários maldosos sobre a aparência de outros, meu Deus, ou ela não está tendo uma repreensão em casa, ou ela foi criada pra entender que aquilo não é bonito. Então, o problema tá em casa, gente. Você não tem como uma pessoa achar que é normal outra ofender assim. Não existe. Mas, enfim, a última vez que eu fiz a minha progressiva foi em novembro de 2023. E aí, em 2024, eu voltei pra fazer a progressiva ali por maio, mais ou menos. E eu me senti muito mal naquele salão que eu fazia progressiva. Eu não sei explicar. Eu tava com uma energia tão ruim lá. Eu nem sou muito dessas coisas de energia e, né? Mas assim, eu tava me sentindo muito mal. O clima tava esquisito, tava pesado, o cabeleireiro tava falando mal de outras clientes, tipo, na minha frente, eu cliente também, né? Enfim. E eu lembro que eu peguei e mandei mensagem pra minha mãe e falei, mãe, acho que eu não vou fazer a progressiva. Tipo assim, falei pra ele, faz só uma hidratação aí no meu cabelo. E daí eu fui embora, tipo, não fiz a progressiva. E depois disso, eu não fiz mais. Então, a minha última progressiva foi em novembro de 2023. Em 2024, eu pintei o meu cabelo de loiro. E aí, eu falei assim, quero fazer uma progressiva. Aí, a minha cabeleireira daqui de Curitiba, que esse é outro cabeleireiro, a daqui de Curitiba falou assim, cara, né, você acabou de fazer um loiro, vamos fazer uma coisa mais leve, aí vamos fazer um botox, então, é um railis que ela chama, né, mas ele é um botox. Aí eu falei, tá, daí eu fiz, até que gostei do resultado, ele deu uma boa baixada no volume, só que o botox, ele não alisa igual a progressiva, né, ele dá só uma diminuída no volume, tira um pouco dessa curvatura aqui. E daí eu fiz, acho que em julho julho de 2024. E depois, em novembro de 2024, final do ano passado, eu fiz de novo esse Botox. E até então, eu não tinha pensado em passar pela transição capilar. Foram coisas que aconteceram, sabe? Eu fiz a progressiva em novembro de 23. No começo de 2024, eu pintei o cabelo. Aí ficou ruim pra eu fazer a progressiva de novo, fiz o Botox. No final de 2024, agora, eu falei pra cabeleireira assim, quero pintar o cabelo de novo. Porque eu achei que eu fiquei muito bonita de cabelo loiro. Vou até deixar uma foto aqui, tá? Porque eu me achei, assim, acho que foi o auge da minha autoestima. Cabelo liso, loiro, tava compridão, super amei. Aí eu falei pra ela que eu queria voltar a ser loira. Só que como eu estava sem progressiva, o que eu fiz? Eu abusei muito da chapinha aqui na frente, né? E chapinha com loiro
Eu dei uma boa quebrada no meu cabelo. Olha aqui. Tipo, isso aqui, gente, é que eu quebrei, tá? Tava com loiro e chapinha. Aí ela falou assim, vamos dar um tempo pro teu cabelo, vamos fazer só um botox de novo, uma coisa assim, que foi a nossa conversa. Que daí, né, ele não fica tão quebrado pra se você quiser fazer o loiro mesmo. Aí eu peguei e fiz esse botox agora no final do ano passado. E em dezembro de 2024, ali por volta do Natal, eu me vi numa situação em que eu nem tô grávida, nem tô planejando ter filhos, mas eu me vi numa situação já que eu teria que defender o meu filho, meu futuro filho. Não vou dar nomes, nem vou contextualizar muito, mas estava mostrando como era meu cabelo e deu a entender um desdém sobre o meu filho vir com o cabelo igual ao meu, por essa pessoa. Tipo assim, sabe? Meio que querendo dizer, tomara que não venha assim, né? E eu fiquei, não. Não, não, não. O meu filho não vai passar por isso também, sabe? O meu filho, a minha filha. Gente, a criança nem tá aqui e já tá com esse. Não, o mundo é outro, sabe? E aquilo ficou tipo. Sabe aquela agonia de você defender uma criança indefesa? Uma criança que nem existe, nem nos planejamentos ainda. Mas eu falei, cara, meu, aquilo mexeu tanto comigo que eu levei até pro meu psicólogo. Eu falei assim, como, sabe? E eu tava mostrando fotos minhas, criança, tipo, dessas aqui assim, ó. Pra mostrar como era meu cabelo, porque eu não tenho foto adulta com meu cabelo. Falei pra vocês, né? Eu aliso desde muito nova. E daí a pessoa olhando as minhas fotos fofinhas, não eram essas aqui, eram outras. E sentiu, tipo, gente, sabe? Aí eu falei, não. E aquilo começou a me incomodar. E eu voltei a pensar nesse meu futuro filho, né? Voltei a pensar naquela indagação que eu fazia com a progressiva, de quanto tempo eu ia ter que ficar sem. E eu falei, cara, como que eu fiquei revoltada com essa pessoa, mas eu não amo o meu cabelo? Como que eu vou fazer o meu filho amar o dele e não passar pelo que eu passei? Eu sei que hoje a tecnologia, os produtos, até a forma de ver é diferente, né? Tipo, hoje as meninas, elas conseguem amar o cabelo porque tem muitos vídeos ensinando a texturizar, é muito sobre autocuidado hoje em dia, tem tudo isso. Mas pra mim não era uma opção. Mas eu comecei a pensar, cara, como que eu vou ser um exemplo pro meu filho de amar o cabelo se ele nunca vai ver a mãe dele de cabelo crespo, sabe? Como que eu vou defender ele de falar assim, não, filho, teu cabelo é lindo, vamos deixar natural, não sei o quê. Mas, mãe, você fez progressiva. Aí eu vou falar o quê? Entendeu? E eu comecei a me questionar. E, e além de tudo isso, pelo fato de eu estar fazendo terapia, eu já falei aqui pra vocês que eu sou muito radical, muito exigente, assim, comigo mesma. E na terapia, o meu psicólogo sempre fala assim pra mim: seja mais gentil com você mesma. Sobre vários outros pontos que a gente conversa que me incomoda, né? O cabelo nunca foi uma pauta porque não era uma opção pra mim. Só que quando eu comecei a me questionar sobre esse episódio que aconteceu e eu pensar mais sobre o meu futuro filho, eu falei assim, eu tenho que ser mais gentil com o meu cabelo, né? E aí ele já tava com um pouco de raiz, porque eu só tinha feito botox, e eu fiquei olhando assim no espelho um tempão, Falando, cara, não é tão feio, né? Vai que eu fico com uma textura meio de surfista, assim, sabe? E comecei a olhar muito pro espelho, a tentar me imaginar de cabelo crespo, daí já me dava uns arrepios assim, ai não, coisa feia, não quero. E
E teve um dia que me deu um leve surto, esse ano já, e eu fui cortar minha franja. Porque, como eu falei, eu fiz o loiro, né? Aqui tem o resto de loiro. E daí eu peguei e cortei só as pontinhas, assim, que estavam muito quebradas. Aí peguei, alisei a franja, só pra dar uma disfarçadinha. Cortei sozinha ali no meu banheiro. E aí, eu fiquei só com a franja lisa e eu deixei o cabelo secar natural. E foi, tipo assim, a primeira vez em muito tempo que eu deixei ele secar natural. E ele tava meio parecido com o que tá hoje. Eu falei assim, não tá tão ruim, sabe? Parece que o meu cabelo nem vai voltar a ser tão assim, ó, né? E eu falei assim, será que chegou o meu momento de dar uma chance pra transição capilar? E eu falei assim, cara, eu posso tentar, né? Já tô ali desde novembro de 23, sem progressiva, né? Se for pra começar, tem que ser agora, que eu já tô um tempo sem. E foi a primeira vez na minha vida que eu questionei, que eu cogitei passar pela transição capilar. E eu acho que foi o pior momento para eu cogitar passar, porque eu estou com problemas com muitas outras partes do meu corpo. E eu acho que isso vai influenciar muito na minha autoestima, né? Na minha estima, porque alta não tem, já falo. Só que como foi a primeira vez em 15 anos de alisamento químico que eu cogitei, não tem como eu deixar passar esse pensamento, sabe? E eu ainda estou firme nele. Então é o momento. Ah, tô com outros problemas? Tô, mas é o momento. E hoje, ó, desde que a gente começou a conversar, já deu uma secada, né? Olha como ele tá. Tô com uns cachinhos assim, ó. Quer dizer, tá bem recente ainda, né? Bem pouco raiz. Mas a gente já consegue ver uma curvatura vindo aqui, né? Nessa raiz. Aqui pra trás eu acho que tem mais, talvez. Aqui na frente, ainda não, né? Ó. Deixa eu mostrar esse lado aqui, talvez. E aqui. Enfim, eu estou considerando que eu entrei na transição capilar em dezembro, começo de janeiro, que foi quando aconteceu esse episódio e minha mente começou a trabalhar. Mas eu estou sem progressiva. Aqui dá pra ver bastante, né, gente? Mas eu estou sem progressiva desde novembro de 2023, oficialmente, né? E em 2024 eu só fiz esses 2 botox. Mas como eu fiz ainda o... É uma química, né? Não deixa de ser química. Em 2024 eu tô considerando aqui dezembro e janeiro. E eu acho que foi uma das decisões mais difíceis que eu já tive que tomar. Porque vai demorar pro meu cabelo crescer, né? Pegar um tamanho. Então vai ser um período em que eu vou ter que continuar com o alisamento térmico, né? Com secador e chapinha, quando eu tiver uma reunião, uma audiência, sair, porque eu não vou sair assim, com 2 texturas no cabelo. Eu não vou cortar o meu cabelo. Eu vejo que muitas meninas fazem esse big shop, né? Que atingiu um tamanho, vai lá e corta todo o resto do liso. Eu não vou fazer, porque o comprimento é muito importante pra mim. Eu sigo uma menina no TikTok que é Red Chaves, o user dela lá. E ela falou que vai cortar o cabelo só depois de 3 anos. O cabelo dela tá enorme já, de crespo, de cacheado. E ela não cortou ainda, porque o comprimento é importante pra ela. E eu tô me apegando nela, assim, de inspiração pra eu não cortar também. Porque eu não me imagino com esse tamanho de cabelo hoje. Não dá. Então, se eu tiver que enfrentar o cabelo natural e com pouco comprimento, vai acabar comigo, sabe? Então, eu vou esperar ele crescer bastante. Na altura que ele é hoje, mais ou menos, ó, que ele fica
aqui no meu peito. Um pouco mais baixo que o meu peito, talvez. E daí que eu vou cortar. E olhe lá. E eu sei que vai uns anos aí pela frente, né? E a gente vai enfrentar aqui a fase do capacete, que chamam, né? Que vai vindo um volume aqui, aqui vai continuar liso. Eu vou olhar muitas vezes no espelho e não me reconhecer, porque eu não me conheço de cabelo crespo, né? De cabelo enrolado. Eu era muito nova quando eu comecei a me odiar, a alisar a franja. Eu não sei mais como eu sou, eu não sei se eu vou ficar bonita, eu não sei se eu vou gostar, eu não sei se eu vou... Não sei se eu vou desistir da transição capilar, pode ser que eu desista, pode ser que eu não aguente, mas foi a primeira vez em todos esses anos da minha vida que eu cogitei passar por isso e, né, tô aqui, ó, sem maquiagem, que é uma coisa que eu nunca faria antes, mostrando meu cabelo natural, muita exposição já, né, mas se não fosse agora, eu não ia fazer. Se eu pegasse e fizesse uma progressiva de novo hoje, eu não ia passar por esse processo de novo, sabe? Porque eu ia continuar. Ah, daí quando eu tivesse filho, eu ia sofrer. Ai, gente. Eu acho que é o momento de eu passar por isso. Acredito que algumas pessoas vão me achar feia, da mesma forma que eu vi algumas transições capilares e falava, meu Deus, por que que voltou pro natural? Claro que eu nunca comentei na publicação das pessoas, porque eu não sou sem noção, né? É a minha opinião que ficava só aqui comigo. Mas eu achava assim, não combinou com essa pessoa. Era melhor de cabelo liso. E pode ser que algumas pessoas achem que não vai combinar comigo. Mas o importante é eu achar, né? Se eu achar que não combinou, eu vou dar um jeito aqui de suavizar um pouco, né? Talvez voltar com botox, voltar com um pouco de loiro. Eu me inspiro bastante no cabelo da Sarah Jessica Parker em Sex and the City, lá na série, né? E é isso, sabe? Pela primeira vez, já falei isso, né? Que eu tô cogitando. Eu tive um apoio que eu não esperava, sabe? Depoimentos muito legais lá no TikTok. Essa conversa que eu tive com a minha tia, pra mim, foi... Nossa, sabe? Tipo, eu não esperava. Eu me emocionei, eu chorei escutando os áudios dela. Porque eu me coloquei naquele lugar dela, escutando sobre o cabelo bombril. Falava, cara, as pessoas são muito cruéis com criança. Eu acho que hoje talvez não esteja tão assim, mas a gente escutou muita coisa. Se eu escutei, imagina a minha tia, né? Que 25 anos mais velha que eu. Então pensa, lá pros anos 80, ela tava escutando isso. É muito duro que crianças tenham que passar por isso, sabe? Escutar coisas sobre a própria aparência desde muito novas. Eu não me imagino olhando pra um rostinho assim, gente, e tirando sarro, sabe? Falando que levou choque, que acordou um leão. Meu Deus, vai arrumar esse cabelo. E a criança sabe, gente. E é muito triste, sabe? E agora eu tô enfrentando um caminho reverso, né? Tentando me descobrir novamente no meu eu natural. E tô dando todo esse discurso, pode ser que eu faça progressiva esse ano ainda. Não me aguentei, fui lá e fiz a progressiva. Mas estou com... Já conversei com o meu cabeleireiro que eu quero fazer essa transição. Ele já me indicou o monoxidil pra eu passar nessas entradas que eu tenho de tanta tração, tá? Isso aqui eu não tinha antes, mas de tanto puxar, tanto acabar com o cabelo por causa da chapinha, eu fui desenvolvendo essas entradas. Ele me aconselhou a passar o monoxidil, fazer uma massagem. Comprei alguns produtos que eu vi no TikTok, assim, que muitas meninas aconselhando. E ganhei também, né, da minha cunhada, uns produtos que nem eu já falei aqui. E é isso, gente. Pode ser que eu desista, pode ser que eu sirva de inspiração para mais pessoas, né? Igual com a minha tia e a minha prima. E tem sido legal, sabe? Essa troca de experiências. Eu decidi gravar esse vídeo longo porque o TikTok, ele é de vídeos muito curtos. Parece que você não consegue expressar o que você tá sentindo, sabe?
Teve uma menina que veio comentar lá que era modinha querer voltar pro cabelo natural. Gente, como assim modinha? Você querer voltar pro seu cabelo natural? Modinha. As pessoas não têm noção o quanto é desafiador, o quanto é torturante para uma pessoa que faz progressiva querer passar por esse processo. Não é modinha. É toda uma construção, todo um processo que você tem que enfrentar antes de tomar a decisão, sabe? Eu jamais iria voltar pro meu cabelo por causa de modinha. Até porque eu não me aceitava, eu não gostava, eu não achava bonito. Quando a gente coloca coisa na internet, tá correndo o risco de escutar umas merda dessa, né? Mas enfim, espero que tenham ficado até o final. Quem ficou. E que tenham gostado de saber um pouco dessa minha experiência, desse meu lado, que é bem dolorido. Eu nem falei tudo que eu escutei aqui, porque são pessoas próximas, né, que falavam isso pra mim, então começar a dar nome aos bois, eu vou ficar com raiva das pessoas depois de adulta. Mas é isso. Em breve, talvez eu venha com novas atualizações. Por enquanto, meu cabelo tá assim, né? Dá pra eu gravar mês a mês. E é isso, gente. Espero que tenha servido de inspiração pra alguém. Ou simplesmente porque você queria escutar o meu relato. E torço muito pra que essa geração que tá vindo se ame desde o começo com seus cabelos naturais. E não importa quem ache feio. Eduquem seus filhos para não falarem sobre o cabelo dos outros, que vai facilitar que as pessoas se gostem mais, sabe? E isso não é militância, isso é bom senso, é boa educação, é você ser um bom pai, sabe? Porque se teu filho fala para outra criança que ela é feia, que o cabelo dela é feio, a culpa é sua, sim. E isso destrói a autoestima da pessoa assim pro resto da vida, sabe? Pessoas têm que fazer terapia por causa que você foi um mau pai. Então, é isso. Fiquem com a minha foto fofinha aqui. E até o próximo.